Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Agradecemos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia. Agradecemos a Deus por este novo dia de vida que Ele está nos dando. Somos gratos ao Senhor por ter chegado hoje ao 24 de março do ano 2025. 24 de março do ano 2025, estamos entrando na última, ou já entramos, melhor dito, na última semana do mês de março. Já vem aí o mês de abril, já vem os feriados da Páscoa, enfim. Que Deus venha abençoar poderosamente sua vida, minha irmã Mari, na cidade de Tacuarembó, República Oriental do Uruguai. Que Deus venha derramar da sua graça sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos, que seus sonhos venham serem realizados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Sexta-feira não logramos fazer a nossa transmissão porque estávamos com um problema na internet, e a internet estava bem inestável mesmo. Esperemos que hoje nos permita chegar até o final da nossa transmissão ou da nossa live. E queremos compartilhar aquilo que nós iríamos compartilhar na sexta-feira, onde íamos estar falando sobre o outro personagem da história de Mefibosete. Falando sobre Ziba. Quem era este Ziba? Ziba foi o que deu a notícia para o rei, o que deu a informação, melhor dito, para o rei Davi, onde se encontrava Mefibosete. Ziba tinha sido servo do rei Saul. Agora ele estava novamente servindo a casa de Saul através de Mefibosete. O interessante é que Mefibosete estava no palácio do rei, pois ele foi chamado a sentar-se à mesa do rei. E Ziba, com todos os seus servos e os seus filhos, estavam nas propriedades de Mefibosete, trabalhando, cultivando a terra, cuidando dos animais para Mefibosete. Agora, sabe que tem um sentimento que permanece no ser humano desde a própria criação, da formação do homem lá no Éden, que se chama a inveja. A inveja é querer desejar ter o que o outro tem. A inveja é desejar ver a outra pessoa na lama, é ver a outra pessoa poder perder tudo para que eu possa ter. Sempre digo que a inveja é como uma ferrugem, é como um câncer, que vai corrompendo, vai matando aos poucos ao invejoso, ao ele não poder lograr ter aquilo que realmente ele deseja ter. Mas não por seu interesse próprio, não pelo seu próprio esforço, senão que ele quer ter o que o seu próximo tem. Ele quer ter aquilo que os outros têm. Ele não vai medir esforço para isto. Isto encontramos em todos os âmbitos da vida. Encontramos dentro da igreja, por que não? Encontramos, tem invejosos dentro da igreja? Tem. Que desejam estarem num lugar de destaque. Até muitas vezes querem comandar o pastor porque o desejo deles é ser líder daquela congregação ou daquela igreja, como você queira chamá-lo. Pessoas no trabalho, no colégio, na vizinhança, têm invejosos. Você compra, para dar um exemplo, um mate novo, ela vai querer ter o mesmo mate. Ou vai desejar que aquele mate que você tem, ele venha se quebrar, venha desaparecer. É um exemplo que estamos dando.
E em 2 de Samuel, capítulo número 16, vai nos dizer a palavra de Deus. Quando Davi avançou um pouco mais adiante do lugar onde ele costumava adorar. O que estava acontecendo com o rei Davi? Aí é outra história. E nós temos um vídeo aí no YouTube falando sobre isso, toda uma série sobre Absalão, o filho do rei Davi, que se rebelou contra o seu próprio pai. Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. Agora ele estava fugindo, ele tinha saído de Jerusalém. E com ele tinha saído todo um povo, juntamente com o rei Davi. E vai nos dizer a palavra de Deus que quando Davi avançou mais um pouco, mais adiante do lugar onde ele acostumava adorar. Davi tinha esse costume de adorar a Deus, de glorificar o nome do Senhor. Algo que nós devemos de aprender e colocar em prática também é adoração a Deus. Pois a própria palavra de Deus, lá em João, capítulo número 4, o Senhor Jesus falando com a mulher samaritana, ele vai dizer para ela o seguinte, que Deus anda buscando, anda à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes você e eu esquecemos de adorar a Deus. Davi era um adorador por excelência. Nós esquecemos de adorar a Deus porque estamos mais preocupados em pedir. Temos que pedir isto, temos que pedir aquilo, temos que ir detrás disto, corremos por isto, corremos por aquilo, mas não dedicamos um tempo para adoração a Deus. Isso é algo muito sério e muito importante que deve de acontecer nas nossas vidas, de poder adorar ao Senhor, mas de adorá-lo em espírito e em verdade. Esse momento de adoração que nós podemos ter com o Senhor, esse momento de comunhão com o Senhor. Do lugar onde ele costumava adorar, veio ao seu encontro Ziba, criado de Mefibosete. Veio ao seu encontro Ziba, criado de Mefibosete. Veio a encontrar-se com Davi no lugar de adoração. E ali ele vai falar o seguinte. Ele vai dizer para o Senhor, ou melhor dito, ele trazia com ele. Vamos ler o texto. Quando Davi avançou um pouco mais adiante do lugar onde ele costumava adorar, veio ao seu encontro Ziba, criado de Mefibosete, que lhe trouxera consigo 2 jumentos albardados e trazia sobre ele 200 bolos. 100 bolos de figos secos, 100 bolos de uvas passas e 1 odre de vinho. O rei perguntou a Ziba, de onde trouxeste estas coisas? Ziba respondeu ao rei, os jumentos são para transportar a carga da família do rei. O pão e os bolos de frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para que bebam aqueles que se cansem no deserto. E o rei perguntou, onde está o filho do teu senhor? Ziba lhe respondeu, eis que ficou em Jerusalém, porque disse, hoje me restaurarão os filhos de Israel, o reino de Saul, meu pai. Davi disse a Ziba, eu te dou tudo o que pertence a Mefibosete. Ziba lhe respondeu, eu tenho muito, porque achei graça a teus olhos, ó meu senhor, o rei. Ziba, ele não era somente um homem invejoso. Ziba também era um bajulador. Um bajulador é mais perigoso do que um próprio invejoso. Muitas vezes
Identificamos com facilidade aos invejosos, mas não identificamos aos bajuladores. Aqueles que sempre estão ali ao nosso lado, nos bajulando, dizendo que preciosa mensagem, que bom que você fez isto, venho te dar, felicitar por o que tu fizeste, por a decisão que tu tomaste. São aquelas pessoas que sempre têm algo para dizerem ao seu favor. Ziba traz tudo isto para o rei, para comprar o favor do rei. Mas que tinha por detrás de tudo isso? Qual era o real desejo de Ziba? O que ele desejava realmente? Ele vem enganar ao rei Davi. Ele vem enganar ao rei Davi. Ele vem com mentiras ao rei Davi. Bom dia, Maria, nesta manhã aqui na cidade de Caciqui. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor sobre a sua família, sobre cada um dos integrantes da sua família. Ziba ele veio com mentiras. Ziba ele veio com presentes para o rei. Ziba, na realidade, o que ele desejava, o que ele queria, era ficar com tudo aquilo que Mefibosete possuía. Ele tinha tudo, pois ele estava nas propriedades de Mefibosete. Mefibosete estava lá no palácio do rei, sentado na mesa do rei. Agora ele não se conformava com ter a sua família cômoda, de ter a sua família toda junta, seus servos, ali nas propriedades de Mefibosete, tendo tudo aquilo que ele desejava, todos os luxos, todas as comodidades, mas ele não estava conformado com isso. Ele queria mais. Ele queria o que tinha Mefibosete. É aquele tipo de pessoa que pensa ou imagina que são imprescindíveis. Então eles deixam uma brecha, deixam uma fenda para que o espírito de inveja entre neles. E quando menos querem esperarem, eles estão encerrados, estão acurralados, estão num cárcere, num calabouço, num precipício chamado inveja. E agora que eles caíram ali, que caíram nas astutas artimanhas de Satanás, é muito difícil de poder sair. A inveja é um sentimento maligno que toma conta do coração do ser humano. Ele deseja ardentemente possuir o que o outro tem. Casais têm sido destruídos. Nosso irmão Felício, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã de segunda-feira. Uma ótima semana para vocês, para a sua família, que Deus venha abençoá-los poderosamente. Casais têm sido destruídos como consequência da inveja. Daquele bajulador que sempre está na sua casa, que sabe mais de você do que você mesmo sabe a seu respeito. Aquelas pessoas que entram, o próprio sábio Salomão, ele nos alerta sobre isto no livro de Provérbios. Agora, Ziba era um desse tipo de homem. E ele vai enganar, ele está mentindo para o rei Davi. Pois no capítulo 19, aqui mesmo, de 2 de Samuel, nós vamos encontrar, no capítulo 19, sim, nós vamos encontrar de que a mentira de Ziba vem à tona.
O próprio Senhor Jesus nos falou que não tem absolutamente nada oculto que não haja de se manifestar. E algo que se manifesta tão rapidamente é a mentira. As pessoas têm o hábito, ou têm o espírito da mentira. Quando alguém é mentiroso, quando alguém é invejoso, quando alguém vem trazer contenda, quando alguém sempre está com picuinhas falando de um ou do outro, devemos de abrir os nossos olhos. Mas sobre todas aquelas coisas, sobre o mentiroso. Jesus, em certa oportunidade, falou para os fariseus e disse para eles que eles eram filhos de Satanás. Disse, o vosso pai é o diabo, porque ele mente desde o princípio. A mentira é algo que é propriedade do diabo. Muitas vezes as pessoas dão tantas coisas para o diabo. Dão ritmos musicais para o diabo, dão a televisão para o diabo, dão arrumar-se o cabelo para o diabo, tantas coisas que entregam para o diabo. Mas o único que o diabo é proprietário e que pertence a ele e unicamente a ele é a mentira. Então, aquele que é mentiroso, logicamente, vem ser um filho de Satanás. Pode ser forte, mas é a realidade. O mesmo que o invejoso. Porque o invejoso ele vai se utilizar da mentira para poder conquistar aquilo que ele tem. Veja bem que um mal leva a outro mal. A mentira leva à inveja, a inveja leva à mentira. Isso é algo óbvio que se manifesta no nosso meio. Eu dizia que invejosos tem por todos os lados. Não escapamos da inveja. Ela está por todo e qualquer lugar. Agora, pareceria que Ziba pensou de que Davi jamais voltaria a Jerusalém. Como estava em guerra com seu filho, talvez ele estava arriscando a que Absalom se tornaria rei de Israel. Ele estaria arriscando a que Absalom matasse ao seu próprio pai, ou que o desterrasse, ou que destituísse do trono. Então ali ele ia ficar bem também com Absalom. Raíssa, em Porto Rico, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe e que Deus te fortaleça a ti e a toda a tua família. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Nosso irmão José Nazareno, ali na cidade de São Francisco de Assis. Sábado eu cheguei um pouquinho tarde já no programa dele. Ele já estava quase encerrando o seu programa. Eu me confundo entre sábado e domingo. Mas bênção de Deus, o nosso irmão José. Estava ali então este homem chamado Ziba, fazendo aquilo que era próprio dele, mentindo, enganando, sendo invejoso. Invejando aquilo que Mefibosete tinha. É interessante porque quando Mefibosete estava lá em Lodebar, quando ele andava rastejando lá no meio do pó, quando andava mendigando para poder alimentar-se, Ziba jamais se interessou por ele. Mas agora que está numa posição de honra, porque Ziba estava numa posição de honra, decide então pisotear a Mefibosete. Agora, eu dizia que ele pensou talvez que Davi jamais voltaria a Jerusalém.
Porém, a palavra de Deus nos diz no capítulo 19 de 2 de Samuel, verso número 25, da seguinte maneira: quando ele foi a Jerusalém, a encontro do rei, o rei lhe perguntou: Mefibosete, por que não fostes comigo? Por que não fostes comigo? Mefibosete, em outras palavras, está dizendo: por que ficastes em Jerusalém? Depois de todo o bem que eu te fiz. Eduardo, bom dia, que Deus, Evandro, que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã. Creio que é de Alegrete, se não me engano. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã e a tua família. Por que não fostes comigo? Por que ficaste em Jerusalém? Será verdade aquilo que o Ziba falou de ti para mim? Será verdade que tu está almejando o trono? Todos esses pensamentos devem ter passado também pela mente do rei Davi. Mas às vezes nós fazemos coisas erradas, não é verdade? Fazemos coisas que tomamos uma decisão, pretendemos ajudar alguém, mas logo somos traídos por essa pessoa. E tem coisas terríveis que acontecem na própria igreja do Senhor, como a traição anda ali caminhando no meio do povo de Deus. Pessoas que sentem inveja. Imagine uma vez Miriam e Arão. Eles disseram: será que Deus não pode falar para nós também, somente através de Moisés? Eles estavam desprezando a autoridade de Moisés. Miriam foi parar leprosa. Mefibosete lhe respondeu: ó rei, meu senhor, meu servo me enganou porque lhe disse: ponha-me sobre um jumento, montarei nele e irei com o meu senhor rei, porque teu servo é aleijado. Mefibosete, ele não podia fazer nada sozinho. Ele era dependente de ajuda. Ele talvez andaria caminhando com muletas, não sei, naquela época não teria cadeiras de roda, mas ele tinha quebrado seus 2 pés, ele estava impossibilitado, ele era deficiente físico, ele não podia montar por si só, num jumento, num cavalo, num mulo, não podia, ele necessitava de uma ajuda. Não somente a inveja existia no coração de Ziba, senão também uma maldade imensa. Tem pessoas que parecem serem simpáticas, que parecem serem boas, mas estão usando uma máscara, que detrás dessa máscara se manifesta a maldade dos seus corações. Corações totalmente oscurecidos pelo pecado, pela maldade, pela iniquidade. Pessoas que caminham junto com a igreja do Senhor, mas não formam parte da igreja do Senhor. Pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus e que não têm transformado as suas vidas. Ao final, Ziba pertencia ao povo de Israel, ao povo escolhido por Deus. Ao final, Ziba morava num país, numa cidade, onde o rei daquele lugar era um rei segundo o coração de Deus, um adorador por excelência.
A atmosfera de Jerusalém era diferente de qualquer outro lugar. Assim como quando você chega numa cidade onde realmente está a presença de Deus, onde se prega a palavra de Deus, você vai sentir aquela cidade, a atmosfera daquela cidade diferente de outras. Ou quando você entra no lar de alguém, você vai sentir a liberdade ou o peso do pecado dentro daquele lar. E caminham junto com a igreja do Senhor. E Ziba estava junto com o povo de Deus. Mas vemos quanta maldade existia no coração dele. Mas meu servo me enganou. Porque toda a minha casa, vai dizer no versículo número 28, Mefibosete. Porque toda a minha casa paterna é culpada de morte diante de ti, ó rei meu senhor. Contudo, tu permitiste teu servo ser considerado entre os que comem a tua mesa. Portanto, não posso justificar-me a mim mesmo, e nem sequer falar diante do meu senhor, o rei, palavras de Mefibosete. Ele era culpado de morte, porque ele sabia, era o costume, que quando outro rei assumia, aniquilava toda a casa paterna do rei para que não ficasse um sucessor. Ele era um sucessor do trono de Israel. Ele era um príncipe de Israel. Mas ele soube humilhar-se. Ele soube humilhar-se na presença de Deus. Soube ser um servo obediente, agradecido a Deus por aquilo que Deus tinha feito por ele. A decisão de Davi de ter dado as propriedades para Ziba foi algo que ele fez muito à ligeira. Ele não buscou o favor de Deus. Ele não buscou a direção de Deus. Simplesmente ele acreditou na palavra daquele homem. Agora, Mefibosete deveria dividir a sua propriedade com Ziba. Ziba não ficou com tudo, mas ficou sim com a metade. Decisão errada do rei. Decisão errada do rei. Tomamos decisões erradas? Tomamos. Cuidado com o bajulador. Cuidado com o invejoso. Cuidado com aquele que vem te batendo nas costas. Cuidado com aquele que vem te batendo nas costas, dizendo que está tudo bem, que tu é o cara, porque ele está cheio de inveja. Rogério, bom dia, aqui na cidade de Caciqui, Rio Grande do Sul. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida de Rogério, que venha abençoar o seu negócio, que Deus venha derramar uma unção de prosperidade sobre a sua casa. Fred Bustamante, lá na cidade de Artigas, bom dia, Fred. Fred foi meu colega de colégio. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente, que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor sobre a vida desse grande amigo Fred Bustamante. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Meus amados e queridos irmãos, a inveja é um sentimento maligno. Se por acaso, ter uma pequena chama de inveja no seu coração, use hoje o extintor para apagar essa chama. Quem pode apagar essa chama de maldade, de inveja que tem no seu coração, é o Senhor Jesus Cristo. Quando você reconhece que tem esse mal dentro de você, esse mal não vai te levar a lugar nenhum, vai te levar à tua própria destruição, vai te levar à vergonha, vai te levar à humilhação pública. O melhor que pode fazer é correr para os braços de Jesus, pedir para o Senhor transformar o teu coração,
O profeta Ezequiel dizia: Senhor, arranca os corações de pedra e coloca corações de carne. Senhor, possa colocar um coração novo em ti neste dia. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu te louvo, Senhor, e te agradeço nesta manhã, meu Pai. Senhor, que tu venhas abençoar, ó Deus, a cada um daqueles que começam uma nova semana, Senhor, que começam novas jornadas de trabalho, Pai. Que tu venhas guardá-los, que tu venhas livrá-los de toda sorte de males, que tu venhas, Senhor Deus, dar-lhes sabedoria, dar-lhes entendimento, meu Pai, para fazerem as suas tarefas, meu Deus, da melhor maneira possível. Senhor, guarda-os nas suas viagens para o trabalho, no escritório, na fábrica, enfim, onde estiverem trabalhando, meu Deus. Assim também, como oramos pelas crianças, para que tu venhas guardá-las, para que tu venhas levá-las em segurança nos colégios, livrando-os, ó Pai, de todo homem e de toda mulher mal intencionada. Deus, que tu venhas, Senhor eterno, repreender todo sentimento, Senhor Deus, contrário à tua palavra. Senhor, que tu venhas transformar realmente os corações, meu Deus. Que tu venhas trazer cura na alma, meu Pai. Que tu venhas curar aquelas almas feridas. Que tu venhas trazer consolação. Que teu amor, meu Deus, venha inundar os seus corações, meu Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer, com uma nova palavra de parte de Deus. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora para sempre. Amém.